Vamos lá. Tá no ar já. Tá indo? Vamos ver. Estamos no ar. Vamos ver se o pessoal tá com saudade da gente ou não. O pessoal desistiu do futebol, acho. Pois é. Pô, eu vi que algumas reprises aí chegaram a perder pro programa da Eliana durante a pandemia, então acho que o pessoal tá um pouco sedento aí pro futebol. Opa, aí o Rodrigo Moisés já entrou, o Leonardo Luiz também, então é sinal de que estamos no ar. A princípio tá tudo bem, compartilhem aí com seus colegas que voltamos, né? Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde para quem vai ouvir depois, né? Começando mais um Troféu Debate. Então, hoje é dia 11 de junho de 2020, ano 1 do pós-apocalipse, né? Nós estamos aqui depois de muito tempo, né, para falar um pouco sobre as coisas que têm acontecido aí no ramo futebolístico e também, né, com relação à volta do campeonato, relação também aos jogadores que o Avaí trouxe, enfim. Estamos aqui todos em confinamento, né, em isolamento social, mas trazendo um pouquinho aí do Avaí para a galera. Tá comigo aqui a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite. Boa noite a todos, né? Quanto tempo? Ao mesmo tempo parece que passou tão rápido, mas tá na hora de voltar a falar um pouco de futebol, né? Talvez seja a nossa a gente desopile, né? Assim, falando um pouco de futebol, parando de pensar um pouco assim só nas coisas que têm acontecido aí no Brasil. E vamos falar do Avaí, né? Pelo visto, vamos começar falando bem. É isso. Tá com a gente também o Vinícius Belo, agora não mais representante da mídia tradicional, né, Vini? Uma pena, né? Já deixo aqui a minha solidariedade. Eu acho que era um canal interessante que a torcida, não só do Avaí, também do antigo Figueirense tinha, né? De manter um contato com o clube num veículo importante, como era o Hora de Santa Catarina, mas que infelizmente chegou ao fim. Mas o Vini segue com a gente aqui, contratado aí com um contrato vitalício. Certamente não o abandonaremos. E aí, Vini, tudo bem? Beleza, amigo, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite, Fernanda, Educa, Rafael e amigos do Troféu Debate. É um prazer novamente retornar aí a fazer o programa. E, de fato, né, uma pena que a coluna se encerrou, mas já era um processo, né, que estava ocorrendo. A gente já observava situações aí na própria NSC de saídas, enfim. Então já era uma coisa meio esperada, na verdade, desde que se encerrou o Hora físico, né, o jornal mesmo impresso. Então a coluna decaiu bastante a partir dali, porque era um veículo bastante lido ainda na parte impressa e tal. Também depois a parte digital do site da NSC teve algumas limitações de acesso, né, aquela questão do login, depois o próprio pagamento, né? Então restringir um pouco o acesso pessoal. Então já era um processo mais ou menos esperado, né? Não foi uma grande surpresa. Claro, obviamente que lamento, né? Gostava de fazer a coluna Paixão Azul, mas no Troféu Avaí e comentando aí com o pessoal sobre o nosso leão. É isso. Também em isolamento social, e aí lá na longínqua de Itapajipe, Minas Gerais, está o Eduardo Guedes, nosso CEO aqui do Troféu Avaí. E aí, Educa, como é que tá? Tudo jóia? Boa noite, Xavier, Fernanda, Vini e espectadores, ou ouvintes, melhor dizendo. Sim, exatamente, Xavier. Eu estou em isolamento social aqui em Itapajipe, né, que é uma cidade pioneira no que se refere a isolamento, já que ela é isolada os 365 dias de todos os anos. Então, estou aí, né? Mas muito feliz de estar aqui conversando sobre o Avaí com vocês. Boa noite.
Boa noite. Quem está já aqui com a gente também é o Rodrigo Moisés, já falamos, Leonardo também, né? O Leonardo disse que está aqui só pelo Covid em números, infelizmente o Felipe hoje não está participando. Ele disse que quem sabe iria conseguir entrar, vamos ver se ele consegue dar um tostão do seu conhecimento aqui pra gente. O Marcelo Conceição também, o Marcos Aldojan, que também cobrou a gente lá para retornar uma live aí, estamos aqui, obrigado ao Marcos. O Vitor Guedert, a Rosângela Serafim, Rafael Matos, Tadeu Proença, o Gabriel da Silva Eftin, botando saudades aqui, o Neto Melo, lá um dos nossos colaboradores do churrasco lá do muro do Chapecó, dando uma boa noite para todo mundo, também estamos com saudade. A Licinea Machado, o Maicon, Larissa Maicon aqui, acho que é um perfil compartilhado. Mas é isso, Troféu Debate. A colaboração do Neto no churrasco é só comer normalmente, né? E a sua presença, né? Um grande abraço pro Neto, que é meu primo, inclusive, meu querido primo aí. Opa, tá aí. Fernando Gonçalves também entrou. Mário Latrônico também. Troféu Debate chega, né, com apoio também ainda lá do It's Coworking. Não podemos ainda fazer lá o programa porque estamos em isolamento social, mas o It's Coworking está aberto, né? Então, para quem ainda está procurando um ambiente aí para fazer o seu coworking, para trabalho remoto, eles também trabalham com endereço fiscal. O It's Coworking está lá, está funcionando no itscoworking.com.br ou no 3375-0040, falar com a Carla e com o Bruno lá, que é parceiro aqui do Troféu Debate. Depois de um longo e tenebroso inverno, a notícia da semana é a volta do campeonato estadual, marcado para o dia 8 de julho, né, o retorno aí do campeonato. A federação confirmou, vai ser o primeiro campeonato estadual aí a retornar, e vai começar e terminar em julho, né? A federação quer fazer toda essa reta final aí em apenas 18 dias. As quartas de final, então, começando no dia 8 e sendo jogadas dia 8 e 12 de julho, e de volta. Semifinais 15 e 19 de julho. E a final, né, no dias 22 e 26 de julho, também e de volta. Relembrando aí as quartas de final, né? Avaí e Chapecoense, Brusque e Joinville, Figueirense e Juventus, Marcílio Dias e Criciúma. Essas quartas de final são casadas, né? Então o vencedor de Avaí e Chapecoense enfrenta o vencedor de Brusque e Joinville, e o vencedor de Figueirense e Juventus enfrenta Marcílio Dias e Criciúma. Educa, é hora de voltar o campeonato? O que tu acha? Então, Xavier, não tenho condições de opinar no que se refere à adequação em questões de saúde, né? O que eu posso falar é esportivamente. Esportivamente, cara, eu costumava dizer nas rodas de debate virtuais aí que a gente tem que não havia uma fórmula ideal, né? Não teria como retornar ao campeonato de um jeito 100% justo, né? Mas eu acho que a fórmula que encontraram até foi razoável. Vai ser aí um mata-mata sem público. Eu imagino que até o final da competição vai ser bem estranho. E eu acho que isso até prejudica em certa monta o Avaí, né? Que se classificou em primeiro e teria vantagem relativa de decidir perante sua torcida. Mas eu acho que foi um jeito dos menos injustos, né? Porque estavam cogitando outras soluções, ou cancelar o campeonato e não ter nenhum campeão, até mesmo se falou em declarar o Avaí campeão, e nenhuma dessas soluções seria muito justa, né? Então acho que esportivamente, se conseguirem terminar o campeonato, ainda que sem público, eu acho que ainda vai ser uma solução razoável. Porque como tu falasse, né, o Educa, não tem como cumprir o regulamento. Então, depois de jogadas 9 rodadas aí da primeira fase, aqueles com melhor campanha tinham a única vantagem de jogar na sua casa. Então isso já foi, né, pro saco aí, porque vai jogar sem público nos dois estádios. Agora, entre aproveitar os 80% aí do campeonato jogado com igualdade de condições, ou fazer um puxadinho para terminar o campeonato para manter um nível de normalidade, e aí eu pergunto para
para Fernanda. Tu acha que foi a melhor opção ou teriam outras coisas aí a ser feita para poder terminar ou não, né, o campeonato estadual? Eu acredito que sim, foi a melhor solução. Até porque, assim, muito se cogitou dessas outras hipóteses lá no início da pandemia, né? Sem muito saber o que a gente ia esperar, do que ia acontecer aí no Brasil. Aconteceu que aqui a gente está vivendo uma realidade meio paralela com praticamente todo o resto do país. Por isso que se fala em volta de campeonato aqui. Nos outros locais, nos outros estados, está se falando em agora reabertura de comércio, enfim, coisas que a gente já está vivendo aqui. Então, diante da situação que a gente tem, com a pandemia e com o que está sendo tomadas os cuidados aqui, eu acho que é uma boa solução. Só que, claro, a gente, visto que lá na Alemanha, por exemplo, que voltou o campeonato sem público, nas primeiras rodadas, que eu até dei uma acompanhada mais, a maioria ganhou o pessoal que jogou fora de casa. Coisa que nunca tinha acontecido, se tu pegar em estatísticas, né? Então, realmente, o público faz diferença, tanto que era a vantagem que tinha no primeiro turno do Campeonato Catarinense era essa. A gente não vai ter, então vamos ter que saber se adequar também. O Avaí vai ter que saber que essa vantagem não tem mais. Então vai ter que trabalhar e os prós e contras disso tudo que está acontecendo é para todos os times, né? Então, tirando isso, eu também sou igual ao Edu, eu não tenho muito o que falar da parte da doença, da higiene, do que dos protocolos lá que o Funchal até que está fazendo. Acredito que eles vão tomar, sim, todos os devidos cuidados, até porque, como a gente provavelmente vai ser o primeiro a voltar no país, os olhos de todo o país vai estar sendo voltado para cá, né? Então, claro, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado quanto a isso também. E aproveitar, né? Aproveitar que a gente está podendo voltar com o futebol. E também vai ser uma boa para o Campeonato Catarinense, né? Que os clubes saibam aproveitar essa imagem que vai ter para o resto do Brasil. O que eu soube aí que, inclusive, tinha times que queriam que o campeonato fosse encerrado, e aí não só o Avaí, porque envolvem outras coisas, né? Tempo de contrato e tudo mais. Antes de saber o resultado de Concórdia e Avaí, o presidente da Federação Catarinense, o Rubens Angelotti, chegou a dizer, né, que se o campeonato paralisasse, ele ia sagrar o Brusque campeão, porque era quem tinha terminado na frente naquela primeira fase e tal, para aproveitar. Quando o Avaí empata o jogo com o gol do Lourenço, lá em Concórdia, ele nunca mais voltou a falar sobre aquilo, né? Ele sempre falou que não, vamos terminar. Então a gente sabe que, claro, que há um fator político aí em jogo também, porque se terminasse o campeonato com o Brusque líder e o Brusque fosse sagrado campeão, não ia haver grande repercussão, né? Com todo respeito aí ao Brusque, mas dar o título ao Brusque não iria pisar no calo dos times grandes, como aconteceria caso sagrasse o Avaí. Vini, tu acha que foi a melhor solução ou a gente poderia estar caminhando para uma outra ideia aí? Não, eu acho que na mesma linha da Fernanda e do Educa, os aspectos epidemiológicos aí não dá para tecer muito comentário, né? Não temos uma grande especialização nesse sentido, mas no aspecto esportivo, eu acho que está na mesma linha aí do que internacionalmente tem sido adotado com o retorno gradativo aí do futebol. E só a questão do próprio regulamento, na verdade, ele já era... O regulamento desse ano ele já era pouco... atrativo. A vantagem já era pequena para quem terminasse em primeiro em relação, por exemplo, ao ano passado, que era jogo único na casa do mandante, né? Na casa do primeiro colocado. Então, como passou a ser turno ida e volta, essa vantagem já tinha sido diminuída consideravelmente. E agora, sem o aspecto do público, pior ainda, né? Para a questão de quem terminou em primeiro lugar. E também teve a questão das novas inscrições, né? Porque o prazo original de inscrição era até o dia 19 de março e o campeonato paralisou dia 17, né? Então eles prorrogaram esse prazo até o retorno do campeonato, né?
Porém, falando de Avaí, a questão do regulamento lá da Federação Catarinense que veda o jogador que já participou do campeonato por outro time de disputar por outra agremiação, né? Então, isso incide diretamente no caso da contratação do Renato, que não poderia retornar, vestir a camisa do Avaí no Campeonato Catarinense. Os outros casos, aí sim, né, o próprio Ralf, aí teria essa liberação. Mas eu acho que foi a solução, como o Educa falou, se colocasse uma questão de campeão do primeiro turno ou não ter campeonato, não ter título, né, seria uma injustiça. Então, acho que esse retorno está na linha correta. Eu, assim... Ô, Xavier, diga. Só complementar o que eu estava falando do Brusque. Cara, eu nem sabia, para ser honesto, dessa declaração aí do presidente, já antecipando, né, a provável concessão do título ao Brusque, caso o campeonato interrompesse. Mas eu já defendi essa tese aí perante alguns amigos, cara, eu tinha certeza que se o Brusque ficasse na frente, ele seria declarado campeão, não ia ter polêmica nenhuma, todo mundo ia aplaudir, ia dizer que, merecido, realmente, foi o melhor futebol, acabou na frente, não sei o quê. E estavam me chamando de esquizofrênico por isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que já ia ter sido declarado campeão na primeira semana ali, todo mundo ia tirar o chapéu e pronto. Claro, não. Tu imagina aqui o nosso co-irmão, né? Imagina declarar o Avaí campeão. O Avaí iria empatar em número de títulos com o Figueirense. Ano que vem é o centenário do antigo Figueirense, né? Contando toda a fase pré-histórica. Todos os CNPJs. É o primeiro biênio, não é deles? Sim, mas contando todos os CNPJs, faz 100 anos ano que vem. Tu imagina se o Avaí ganha o título em 2021, passando o clube no ano do centenário, entendeu? Mas seria então, assim, muito injusto, né, declarar o Avaí campeão, mas seria menos injusto do que aquela declaração de título deles ali contra o Joinville, por exemplo, que alteraram retroativamente a vantagem do jogo, um negócio absurdo. Não, eu acho assim, na boa, o que a gente está vivendo esse ano é uma questão ímpar na história da humanidade, né? Fazia 100 anos que não havia uma pandemia mundial que parasse o planeta. Vários campeonatos já terminaram sem campeão ou com título dividido, enfim, mas sempre por uma questão jurídica. O cara era irregular para o campeonato, o outro volta. O título do Paulo Ramos aqui em 59, por exemplo, deu uma briga da federação, né, do presidente da federação com um jogador. O presidente queria que o jogador fosse expulso, o juiz não expulsou, o presidente largou a federação, o campeonato parou e tal. Então, tudo por briga política. Esse ano não. Então, esse ano, se o campeonato encerrasse sem campeão ou declarando o Avaí campeão, era uma coisa muito mais compreensível do que outras coisas na história. E eu também acho o seguinte, cara, era melhor o quê? Aproveitar os 80% do campeonato que foram jogados de maneira igualitária ou empurrar assim com a barriga do jeito que der para terminar sendo que cada um vai estar de um jeito. Tipo, o Avaí não pode treinar no seu próprio domínio, tá tendo que treinar na Palhoça. O Figueirense, que tem o CT na Palhoça, já está treinando há mais tempo. O Juventus acabou o contrato de sei lá quantos lá, vai ter que jogar meio amarrado. Poxa, velho, então, dá uma olhadinha no teu microfone aí, cara, que começou a ficar um pouco picotado. Oi, acho que é da conexão. Voltou? Melhorou. Vamos lá. Tá melhor. Então, sabe, eu sinceramente, eu acho que o estadual cada vez mais está perdendo em importância e a pandemia vai fazer um certo trabalho sujo aí de dar real importância para o estadual. Eu, sinceramente, não veria problema em encerra o campeonato, o Avaí é o campeão, pronto, ou encerra o campeonato sem campeão, porque o regulamento não vai ser cumprido de nenhum jeito, sabe? Ele já foi, e aí se ventilou as outras coisas, né? Fazer só jogo de ida, fazer tudo numa sede só e tal. Mas o regulamento já foi. Então, todas as soluções elas são igualmente compreensíveis e incompreensíveis, mas acho que não veria tanto problema assim em encerrar o campeonato desse jeito, né? Do jeito que tá, até porque depois tem um brasileiro, a gente não sabe como é que vai entrar aí
ao longo do ano o Nacional, que é o principal campeonato, né? Mas enfim, a solução foi essa aí da federação e tá aí. Mas agora a outra solução apontada, que era cancelar o campeonato, eu acharia ainda mais injusta do que declarar o campeão primeiro. Para mim já é uma solução ruim. Sim. Mas, pô, um campeonato que foi disputado 60% dele, eu acho que jogar fora esses resultados e assim, dar um efeito esportivo do primeiro lugar ser idêntico ao do último lugar do campeonato, né, que seria anular tudo que foi jogado, eu acho que seria ainda mais injusto. Até porque os campeonatos que foram cancelados aí pelo mundo mantiveram a colocação que parou, né? Então, se fosse seguir essa linha, realmente teria que manter a tabela. Aí, mas a preocupação, tá, e rebaixados, que poderiam não ser, que poderiam ter chance, aquela coisa toda. Já estaria sendo previsto, acho que no Catarinense, não é o ano que vem, que seriam para ter mais 2 times? Nesse ano é um rebaixado e com 3 acessos, se não me engano. Então, na verdade, poderia conciliar aí, e daí não ter nenhum rebaixado, se essa fosse a possibilidade. Só que eu estava lendo hoje também que não marcaram o jogo do Tubarão e Concórdia, né? Uhum. Ainda não está marcado e não está definido. Eu tô achando que eles estão pensando ainda nessa hipótese de não rebaixar nenhum da Série A desse ano e de repente subir só um do ano que vem, pro ano que vem. A única coisa que eu ainda acho ruim que ficou, eu não vejo muita vantagem de ficar jogando quarta e domingo, sendo que não tem previsão nenhuma de voltar ao Campeonato Brasileiro. Falando em Avaí, eu acho que se jogasse apenas uma vez na semana, talvez a gente chegasse no final do campeonato mais próximo do início da Série B, o que seria o ideal. Pelo que eu li, Fernando, só desculpa te interromper, a fundamentação desse quarto e domingo seria terminar o campeonato num único mês, por conta de clubes que não vão ter competições oficiais nos próximos meses. É isso que eu ia falar agora, porque mas pensando no Avaí, o ideal seria, joga uma vez na semana e chega o mais próximo possível do início da Série B. Que isso que eu acho que vai ser o grande problema do ano, e que é o mais interessante também pro Avaí, a Série B, né? Então, que não tem previsão de voltar, porque, claro, que isso tem que ser para todo o país. Em Série B ainda a gente vai para uns cantos muito piores do que capitais, vamos dizer assim, né? E isso aí é que o Avaí tá montando o time para isso, e não para só ganhar o estadual, né? E isso aí me preocupa um pouco, de não ter nenhuma previsão, de ficar aí esse tempo todo parado depois de jogar o Catarinense. Não se sabe se vai voltar ou se não vai, qual vai ser a fórmula desse campeonato. Provavelmente vai entrar para o ano que vem, né? E então isso aí que preocupa um pouco, na minha opinião, assim. E sem contar, Fernanda, muito boa a tua colocação, o próprio campeonato catarinense, apesar de ter as datas confirmadas, com o decorrer do tempo, poderia até ser revista, né, dependendo da situação da própria pandemia aí, né? Então, trabalhe-se com a expectativa, né? Sim. Eu até acho que esse período curto também tem um pouco a ver com isso, né? O Leonardo Luiz da Silva está dizendo isso também, né? Sinceramente, acredito que vão acabar proibindo de novo. Com a liberação do transporte coletivo, a tendência é o aumento de casos e ficará inviável novamente. Espero estar errado. Mas acho também tem um pouco disso. Espreme ali 18 dias, né? Basicamente 2 semanas, termina logo, pronto, entrega e a federação se vê livre de pensar sobre isso. Daí os resultados dos testes não tenham saído ainda e ninguém sabe se alguém foi contaminado durante os jogos ou não, né? Tem isso aí também, né? Verdade. Adia o resultado aí, deixa assim. Porque, na verdade, eu vejo assim, para cancelar o futebol aí, só se tiver time que pegar. Foi contaminado, daí eu acho que vai parar tudo. Se os times não forem contaminados, vamos dizer assim, se não tiver alguém positivo nos times, eu acredito que vai até terminar. Mesmo se tiver aumento na sociedade, mesmo se tiver aumento nas cidades. Até porque a gente está vendo aí no noticiário que Florianópolis está bem mais tranquilo, vamos dizer assim, comparado ao oeste de Santa Catarina. Então, a gente vai viajar para lá também, o Avaí.
É isso. Vou dar uma passada aqui nos comentários, ver quem está concordando com a gente ou discordando, né? O Leonardo aqui já falei, o Fábio Ricardo perguntando onde é que a gente anda, não vejo ninguém, estamos só em áudio e com essa tela aqui para ilustrar o nosso papo. O Robinho Zinder aqui está parabenizando os vídeos lá no YouTube do canal do Troféu Avaí, um trabalho hercúleo e maravilhoso aí do Educa, né? De resgate de gols. Diz ele aí pra Fernanda que a tua camisa de 99 tá com ele não esqueceu, tá? Que bom. O Nicolas Tavares também, podiam passar os jogos em algum cinema drive-in que estão montando, principalmente a final. Já consigo imaginar uma carreata havaiana saindo do cinema. Um abraço aí, o Nicolas. O Alexandre Fortcamp tá aqui, diz ele, um homem de verdade tem que cumprir a palavra, falando, né, do presidente da federação. Maria das Neves também tá aqui. O Marcos Aurélio Regis, já que não declararam o campeão, então volta o campeonato amanhã. Licineia Machado também, Leão campeão. O Alexandre completa aqui, pior pro Avaí, que lutou tanto para ser o primeiro geral, para todas as eventuais partidas do mata-mata serem decididas na ressacada, diante da sua torcida empurrando até o apito final, mexendo com o psicológico dos times adversários, ou seja, lutou para nada, jogará em campo neutro, sem apoio das arquibancadas. O Felipe Luiz aqui, saudade desse debate. Ricardo Dias também, que lembra ele que a data do rebaixamento não tem ainda. O Marcos Lessa, simplesmente a cancelar o campeonato sem ao menos declarar um campeão seria injusto e desrespeitoso com os próprios torcedores, e aqueles diversos torcedores que pagaram a sua mensalidade de sócio, pagaram ingresso para assistir as partidas e se deslocaram de suas cidades para ver o time jogar fora de casa. Tudo em vão? Pergunta ele. Série B também sem nada ainda, do Ricardo. O Felipe pergunta se ainda vai ter, se a gente acha que ainda vai ter público em 2020. Acho pouco provável. Acho que, a não sei que ocorra aí uma grande novidade. Mas vamos jogar, né? Vamos jogar, não tem jeito. E para jogar o Avaí trouxe reforços aí, trouxe o Ralf e o Renato. Queria saber do Educa aí se ele gostou dessas duas contratações, era quem ele traria, se traria outras posições, eram posições carentes no elenco. Dá o teu apanhado aí sobre esses dois reforços, ô Educa. Cara, primeiro é importante a gente ressaltar a diferença absurda do perfil das contratações, né? Da qualidade dos jogadores envolvidos nessas contratações em relação ao último ano. Chega a ser chocante, né? A gente fez uma Série A com jogadores sem nenhuma condição de jogar a primeira divisão nacional. Aliás, né, até é engraçado notar para onde foram esses jogadores, os que saíram do Avaí, depois que foram chutados daqui. E comparar aquele elenco absurdo do ano passado com as contratações desse ano, que até agora é de jogadores com grande renome, com qualidade, que foram disputados por outras equipes, até mesmo da primeira divisão. Né? Caso do Ralf, aí, que até Tresontonte era titular no Corinthians. Valdívia, um cara que ainda está numa idade bastante jovem, né? E que há pouco tempo atuava pelos grandes times do país, e por aí vai, né? Agora, dito isso, as últimas contratações foram o Ralf e o Renato, né? O Renato teve uma excelente passagem aqui no Avaí, a outra foi boa passagem, mas na última passagem dele aqui foi espetacular, né? 2018, né? Exatamente. E assim, o que eu vou te dizer, Xavier? A carreira dele não é lá muito genial, né? Mas a passagem no Avaí foi, sim, a última, né? O cara estava abençoado. Eu até outro dia estava revendo os gols do campeonato inteiro e eu, assim, me assustei de novo com o grau de decisão do Renato naquele torneio. Muitos gols, muitas assistências, o cara jogou muito. Agora, resta saber se vai ser o Renato daquela passagem ou se vai ser o Renato do resto da carreira, né? Que é um cara, vou chamar de medíocre na carreira. Né? Sim. Mas espero assim, que seja a primeira das alternativas. Com certeza. Agora, era uma posição que a gente julga carente, né? O Avaí não conseguiu acertar ali quem ia jogar pelo lado direito. Jogou o Kelvin, que foi embora.
Vinícius Jaú e tal, o Rildo estava jogando pelo outro lado, Lourenço jogou ali naquele lugar, né? Então acho que o Renato chega para uma posição carente. Fernanda, o Ralf, que já foi apelidado de Pitbull, confesso eu que não gosto de já dar apelido para jogador que ainda nem jogou, mas enfim, te agradou, Fernanda, esses dois nomes? Ô Xavier, Diga. O teu microfone tá meio bugado, cara. Depois dá uma reconectada aí, sei lá. Eu não entendi para quem foi a pergunta, mas eu vou pegar a bola e desce, sou fominha. E quanto ao Ralf, cara, até outro dia o cara era titular do Corinthians, o cara tá, claro, a idade é avançadíssima. Aliás, até aniversariou aí essa semana, né? Mas o cara ainda tá em forma, ele chegou aqui muito em forma, parece ser um cara extremamente profissional, né? E eu achei uma excelente contratação. Certamente não era a posição mais carente, mas não tem como recusar um jogador desse calibre, né? E acho que a gente pode também notar o quão boa foi essa contratação, até pela repercussão lá na mídia de São Paulo, né? De eles não querendo e indignados porque o Thiago deixou o Ralf sair. Então, muitos lá acham que ele seria titular no Corinthians, na Série A, no lugar dos que ficaram. Então, por aí, nessa linha, tu já vê que ele tem tudo para fazer diferença aqui no Avaí, numa Série B. Se o pessoal tá achando que numa Série A ele ainda seria titular, aqui no Avaí eu acredito que vai ser de grande valia essa contratação. Também não recusaria, por mais que não seja a posição mais carente que a gente tinha. Acho que ainda falta zagueiro, ainda falta gente para o lugar do Capa. E a gente já viu nos jogos aí do Catarinense, tá? Ficamos em primeiro, mas muitos jogos ali foi complicado. Chegava a bola no Valdívia, passava para o Capa, a bola morria. Então, também não ter alguém para apoiar lá na frente vai fazer diferença depois. Então, acho que ainda falta, sim, eu acho que pelo menos 2 contratações, mas não recusaria de jeito nenhum o Ralf. Acho que foi uma baita sacada aí que o Avaí conseguiu. E é bom também para diferenciar de contratações de outros veteranos em tempos passados, como, por exemplo, a contratação do Douglas. Até a gente estava falando sobre isso nos bastidores aí. Porque eu vi alguns comentários no sentido de que mais um veterano, está fazendo comparações, mas são situações bem diferentes. Não é só a questão da idade do jogador, é a própria mentalidade dele, a competitividade e o profissionalismo, né? Fato que o Ralf sempre demonstrou na carreira, tanto é que foi uma contratação de grande impacto a nível nacional, até, né, repercussão muito grande. O Ralf ostenta ainda bons números, até mesmo em 2019, ele fez aí 50 jogos pelo Corinthians ano passado, tem um percentual de 84% de passes, né? 641 minutos, um cartão amarelo a cada 641 minutos. Então, é um jogador que tem credenciais recentes, bem interessantes, diferentemente, por exemplo, do Douglas, que já vinha de 3 anos praticamente sem jogar. Então, era uma aposta muito mais arriscada do que a questão do Ralf. E a questão da necessidade, eu vejo de forma diferente de vocês. Eu acho que era uma posição muito importante, porque o Avaí fez uma avaliação de grupo, na minha opinião, equivocada no primeiro momento na parte do meio-campo, pensando no Bruno Silva como um primeiro volante. Eu acho que o Bruno Silva não é mais primeiro volante já há algum tempo na carreira, né? Ele saiu daqui como primeiro volante, mas nas passagens de mais destaque dele, especialmente no Botafogo, foi jogando como segundo jogador, até terceiro homem de meio campo, e ficou ali uma posição com Pedro Castro, com Wesley, que são jogadores que também não fazem aquela situação, e acabou sobrando até para o Jean Martin, nos últimos jogos com o Rodrigo Santana e com o próprio Evandro contra o Joinville, fazer esse posicionamento no 4-1-4-1 entre as duas linhas de 4, que é mais ou menos onde o Ralf vai se encaixar, na minha opinião, no elenco do time do Rodrigo Santana. Então, acho que a posição é muito importante. Na minha opinião, é mais ou menos onde se destaca a posse de bola do time, para poder recuperar e manter a posse. E, claro, a gente tem outras necessidades, como destacou a Fernanda, o zagueiro, no lateral esquerdo. São situações bem urgentes, na verdade, no grupo.
tem outros retornos aí, né? O Rômulo voltando, o Getúlio voltando, também tem que ver em que condições eles vão voltar, muito tempo parado. E a contratação do Renato foi basicamente em virtude da saída do Kelvin, né? O Kelvin que acabou decepcionando bastante o grupo, né? O próprio Avaí internamente. No período da pandemia aí praticamente não participou de nenhuma atividade, então como medida disciplinar ele acabou afastado e o Avaí foi atrás de uma reposição. E a questão do Renato passa pelo que o Educa disse, vai ser o Renato do Avaí ou o Renato do resto da carreira? Ele teve uma passagem pífia em Chapecó, tá certo que teve lesão e tal, mas nas oportunidades que teve para jogar também não foi bem, não fez nenhum gol com a camisa chapecoense. Então vamos ver qual o Renato que vai aparecer por aí, né? Particularmente, eu nunca achei o Renato um grande jogador a nível técnico, né? Eu acho que o Renato, inclusive em 2018, ele tinha muita estrela, né? Ele fazia gols importantes, velocidade, a característica física dele casava muito com o time, né? Mas tecnicamente eu nunca achei ele um jogador brilhante. Mas tomara que ele repita aquelas atuações e aqueles números que desequilibraram em 2018. Naquele time do Geninho, né, que jogava de maneira mais vertical, assim, né, mais ágil, e ele é um cara de velocidade, chegava bem no fundo, ele foi muito bem. O que eu sei é que ele vem numa composição com a Chapecoense, né, então a Chapecoense está pagando parte do salário, então ele não é um cara que vem muito caro, né. Com relação ao Ralf, gostei, primeiramente porque a gente só tinha, basicamente quem estava jogando ali, a gente lembra, né, é o Jean Martin, que é ainda um garoto, então acho que o Ralf chega para tomar conta da posição. Concordo com o Vini, eu acho que é bastante diferente de Douglas, de Maicon, de outros veteranos que vieram por aqui, né, que embora já na descendente da carreira, como está o Ralf, mas tem muito aí a contribuir. Lá em São Paulo teve bastante gente que falou isso, que ele que não para ser titular, mas pelo menos deveria estar ali no elenco do Corinthians, e acho que acima de tudo, cara, ele é um cara vencedor, então vai agregar ao grupo nesse sentido, né? Um cara que multicampeão aí, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão brasileiro, passagem pela seleção. Então acho que é um cara que vai agregar bastante no quesito psicológico, assim, pelo que eu tenho de informação, ele já tem contagiado aí o grupo com esse tipo de coisa, é um cara que treina muito forte, então acaba puxando o nível dos treinamentos para cima. Então acho que é um cara que vai acrescentar bastante e de novo naquela linha que a gente comentou várias vezes, né? Série B, né, cara? Série B, a gente sabe que o nível é diferente. E, Bruno e Ralf tal, são um pouco mais veteranos, mas, cara, eu acho que para nível de Série B é uma dupla de volantes bastante considerável aí. E o Xavier, eu até queria colocar um negócio, cara. Vocês não acham não que o Avaí, apesar de estar em outro patamar de contratações, né, em relação ao último ano, não acho que o Avaí está assim, focando demais em jogadores veteranos? Será que não era hora de botar uns carregador de piano aí, uns operários aí para correrem atrás da máquina durante o jogo? Eu acho que sim, Educa. Eu acho até que tem um pouco de aspecto, digamos, premeditado, no sentido do ano de 2019 desastroso, né? Então, para recuperar a confiança do torcedor no primeiro momento, talvez o clube tenha apostado mais em contratações de impacto para ter essa repercussão mais positiva, né? Até o próprio Diogo Fernandes, ele gosta muito de fazer contratações também a nível sub-23 e tal, a gente já viu isso também ano passado, quando no final da Série A, alguns jogadores que foram colocados ali do sub-23, que o Avaí criou essa categoria, né? Mas eu acho que teve um pouco de estratégia, mas talvez algumas contratações especificamente tenham se mostrado bem equivocadas. O exemplo do Wesley, né, para mim é o principal exemplo, não tinha credenciais para ser contratado, tinha acabado de ser rebaixado para a Série C do Criciúma, jogando futebol muito ruim, né, não foi o jogador que se salvou no elenco, digamos, foi um jogador que participou efetivamente da campanha ruim do Criciúma, e na minha opinião, até aqui, nos jogos, até é importante que a Fernanda destacou também,
e relembrou que o Avaí não estava jogando bem, né? Apesar de que o Avaí terminou na primeira colocação, as partidas contra o Juventus na ressacada foi bastante sofrível. Contra o Tubarão, o Avaí abriu 2-0 e parou de jogar completamente, sofreu pressão. Do Jack também, né? Do Jack também. Sim, ganhou com gol no final. Sim, e bola na trave também, aos 49 lá. Então, e o próprio jogo contra o Concórdia também. Então, o Avaí vai ter que mostrar um futebol bastante diferente daquilo que vinha atuando. Acho que o único jogo fácil mesmo foi no Scarpelli, né? Sim. E contra o Marcílio, né? Foi 3-0 aqui na ressacada também. Ainda na, foi 3-1, acho. Ainda na gestão Augusto Inácio. O Rafael Rodolfo Harri está perguntando aqui se a gente tem alguma notícia da contratação de Jadson, Robinho e Edilson. A gente já vai entrar um pouco nessas especulações também. Eu, aproveitando aí o gancho da pergunta anterior, eu acho que a partir de agora já achava isso na chegada do Renato e do Ralf, mas continuo achando que o Avaí tem posições mais carentes do que essas. Eu acho que, em especial o Robinho, né, e o Edilson, nada contra eles, são bons jogadores, mas acho que o Avaí tem posições mais carentes hoje para chegar e jogar. Em especial um zagueiro, acho que vai precisar de um zagueiro desse que o Educa gosta, né, carregador de piano, assim, um cara novo, rápido, alto, alguém para dar segurança ali atrás, né, alguém como foi o Pablo aqui naquela Série B em 2013, né, um cara que dá essa segurança. E um ala esquerdo, cara, para ontem, assim, porque eu acho que aí o time vai começar a ficar capenga, ele vai começar a ficar organizado, uniforme dali do meio para frente e com a zaga um pouco cambaleante. Então acho que precisaria de alguém ali para jogar ou com o Betão ou no lugar do próprio Betão, que já está também numa curva bastante descendente, e um lateral esquerdo. Para mim seriam as posições mais urgentes hoje para fechar o elenco, porque senão aí vai começar a andar em ciclos, né? Por exemplo, se trouxer o Jadson, Robinho, já trouxe Valdívia, já trouxe o Adrian, já trouxe o Rildo, já trouxe, né? Se trouxer o... Chega a ser cômico, né, cara? Chega a ser cômico isso aí. O Robinho não precisa... Engraçado. Ano passado a gente tava de Bruno Sávio, Ferrarez... Sim. Então, nessa linha aí, né, Educa? Tipo, não que deva trazer, porque eu também sou dessa opinião do Xavier, que não acho que a gente não deva gastar dinheiro nessas contratações. Sim. Mas é surpreendente a gente estar sendo envolvido nessas especulações, né? Que o ano passado passaria longe e hoje, como o Educa falou no início do programa, a gente está ganhando jogador de clubes de Série A, disputando jogador com o Fluminense, com o pessoal do Rio, e o nosso nome sempre ali, agora aparecendo, o Avaí sempre contratando. Acho que descobriram aí algum dinheiro que a gente não está sabendo. Eu acho que essa pandemia revelou muito a situação financeira de vários clubes, né? E o Avaí está com uma situação financeira até bastante confortável, então acho que também isso é um fator. Mas acho que, voltando, né? Não que eu ache esses jogadores ruins, acho que jogariam no Avaí, mas aí a gente vai ter incorrido em erros do passado, tipo ter trazido 3 meias, ter trazido vários jogadores para uma mesma posição em vez de equilibrar o elenco. Foi isso que eu quis falar. E pode até criar uma competitividade exagerada numa mesma posição, né, de jogadores que poderiam ser titulares com facilidade e acabarem não se encaixando dentro de um mesmo time. E seria, na minha opinião, obviamente seriam contratações, né, muito grandes, né? São jogadores inquestionáveis, mas acho que também vou nessa linha de contratação por status. O Avaí já fez o suficiente, o Avaí precisa equilibrar o seu time, que não está equilibrado hoje ainda, né? Vou na mesma linha do Xavier, zagueiro, lateral esquerdo. O goleiro é uma posição que admito que me preocupa um pouquinho, tá? Não tenho confiança no Frigério, talvez amigos discordem, mas dos jogos que eu observei, na verdade eu nunca compreendi tão bem aquela confiança exacerbada que se trouxe no ano passado com uma amostragem muito baixa, né? Claro, fez algumas participações importantes, como na semifinal do Catarinense contra o Criciúma e tal,
mas era uma amostragem baixa para criar uma confiança. Eu lembro que até tinha gente que defendia a titularidade dele contra o Vladimir, que, na minha opinião, era uma loucura, né? Mas, enfim, acho que é uma posição a se pensar também antes de posições como lateral direito ou o Robinho no meio campo. Eu acho que o raciocínio é o seguinte, se é possível trazer um jogador gigante como o Robinho, né? Então deve dar para trazer um cara do mesmo calibre em outra posição mais carente, né? Exatamente. Um zagueiro no lateral esquerdo, claro. E aí fechamos por aí as contratações ou mais alguém que vocês iriam por preciosismo ou por preferência, enfim? Eu acho que é isso que está faltando. Não precisa também agora esbanjar, né? Mas eu acho que é isso. E eu tenho ressalvas também, né, quanto ao gol ali no Avaí. Talvez a gente ficou mal acostumado com Renan, Douglas. Mas eu acredito que se tiver um bom sistema defensivo, vai ajudar muito o Frigério ali atrás, né? A gente sabe disso. Ele não vai precisar fazer tantos milagres. Sim. Tu imagina trazer alguém pro gol do tamanho, vamos dizer assim, do Robinho. Né? Volta o Renan. Então, aí já não, mas daí ele não alcança o travessão, Xavier. Eu fiz entre aspas aqui, mas não dá pra ver. Mas é isso, né? Do tamanho financeiro, né? Do Robinho e do Edilson, tu traz um goleiro de grande nível. Então, acho que também tem esse quesito. Agora teve uma... Claro. Diga, Educa. Não, só concordei contigo aqui. Não, é que algo que envolveu aí, em especial o Ralf, mas também a apresentação do uniforme, que já de antemão digo que ficou muito bonito aí, o novo uniforme, que também está na nossa pauta aqui para comentar, que é esse novo estilo que o Avaí apresentou na apresentação do Ralf e na apresentação do uniforme também. Era uma coisa que a gente sempre falava, né? E o pessoal que é mais crítico, tido como a turma do contra, troféu abacaxi, né? Como eles chamavam a gente. Quando a gente reclamava, né? Que, o Avaí tá lá apresentando jogador com banner colado com fita durex. Tá apresentando jogador lá em Águas Mornas com cara de chinelo e tal. Aí o pessoal dizia, mas pra que isso e tal? Não... É porque a gente gostaria de ver uma questão mais profissional, porque demonstra também a grandeza do clube, né? E isso ficou bastante provado aí na apresentação do Ralf e na apresentação do uniforme, né? O jeito com que o Avaí trabalhou esses dois eventos foi impecável, né? Meus parabéns aí à diretoria por esses dois momentos. O que vocês acharam aí desses dois momentos? Primeiro com o Vini aqui, que já tá na ponta. Então, é engraçado que quando a gente comentava, né, dessas situações de marca e tal, era taxado como chato, né? Mas quando o clube manda muito bem nesse tipo de situação, as mesmas pessoas utilizam isso como, né, uma prova da evolução e tal. Mas realmente, basicamente tudo aquilo que a gente já falava anteriormente, a questão do cuidado, do zelo com a marca. A gente teve apresentação no clube com as marcas ali penduradas em fita crepe, né? Uma coisa medonha. Então, pega aquela imagem contrapondo com a apresentação do Ralf, por exemplo, é uma coisa abissal, né, cara? Então, foi realmente um modelo a se seguir a partir de agora, tomara que seja, né? Porque foi uma produção espetacular. A live mesmo foi... do início ao fim, a gente ria internamente porque tava dando tudo tão certo que parecia que uma hora ali ia cair tudo, ia acontecer alguma coisa errada, porque a gente não estava acostumado de tão perfeito que estava a produção do evento, né? E a camisa... Teve um cara no Twitter que mandou assim, Vini, Ralf, uniforme bonito, apresentação de cinema, o que tá acontecendo com o clube? Devolvam o meu Avaí. Bem nessa linha mesmo. E quando saiu a camisa, aí quando o evento estava maravilhoso, assim, meu Deus, quando chegar a camisa, aí vai ser a decepção, né? Não pode ser. Camisa roxa, uma laranja. Algo assim. Mas não, foi uma camisa espetacular, que a torcida basicamente já pedia faz muito tempo, né? A camisa padrão do Avaí mesmo, com calção azul também, em homenagem aí ao Borges, né? Também. Que gostou muito, inclusive, o que é uma raridade. Muito, né?
Exato. Então, realmente foi espetacular a produção e tá de parabéns a equipe do clube aí que participou. O Fernanda, a gente sempre falava, né, e, bom, ficou mais do que mostrado que esse fator também é diferente, né, também faz diferença, mostra a grandeza do clube. Acho que nos devem um pedido de desculpas, porque tanto que nós insistimos sobre isso. Brincadeira, mas acho que mostra, né, também. O pessoal que reclamava aí da gente tem que se retratar aí. Não, mas a gente batia nessa tecla porque, como torcedores, e a gente queria um zelo com uma marca Avaí, né? E isso demonstra, como tu falou ali no início, a grandeza do clube. Eu mandei o link da live para várias pessoas de fora do estado. Eu falei, olha isso, e não sei o quê. E tive prazer em divulgar, sabe? Prazer de mostrar, isso aí é meu time, olha aí, ó. Teu time fez alguma coisa assim. E eu acho que não só eu como torcedora, mas quem tá patrocinando o Avaí vai olhar com outros olhos. Tu vai pegar uma live, no dia eu tava olhando, tinha 13 mil pessoas. Hoje eu não vi quantos já viram. Não cheguei a olhar, esqueci. Mas vendo a live. Então, isso chama atenção também de patrocinador, que é importante pro clube. Tu fazer uma apresentação dessa, ou fazer uma apresentação daquela, com um banner caindo, pendurado em fita crepe, há uma grande diferença, né? Então, não é só ser chato, não é só ser a turma do contra. E também acredito que se provou para aquelas pessoas dentro do clube que acreditavam que isso aí era um gasto de dinheiro, que isso aí não serve para nada, que não tem problema, só assina aqui o papel e bora jogar bola. Sim. O que importa é a bola na rede e deu, tal. Isso mostra que o futebol é muito mais que isso, né? O pessoal que, de repente, era do contra lá dentro, teve que dar a mão à palmatória, né? E ver que realmente isso chamou muito atenção. E positivamente, né? E eu acho que chamou tanta atenção da apresentação do Ralf, que eles não podiam deixar por menos na apresentação do uniforme, né? Então, acho que isso agora tá todo mundo, a próxima apresentação, a próxima live, qualquer coisa relacionada ao Avaí, tá todo mundo colocou o sarrafo lá em cima agora. Agora não tem mais como baixar, eu acho. Tu acha, Educa? Ou teremos surpresa? Será que isso foi só um sonho de uma noite de verão? E agora, cara? Bem, eu só queria dizer que, assim, eles acertaram em tudo, cara. Ou praticamente tudo, sei lá. Eu achei a menina da apresentação ali muito bem, tá ligado? Muito desenvolta. Eu achei também botaram o Chico Martins, né, cara, pra fazer música. Então isso já deu uns 8 pontos de 0 a 10. E os caras acertaram em tudo, botaram ídolos do passado pra falar, entende? Achei muito massa. Foi muito bem feito, de fato. E agora a gente só espera daí pra cima, né? Os torcedores também que colocaram junto com os jogadores para apresentar a camisa também foi bem legal, bem bacana. Sim, massa. Pô, muito legal. Ainda teve a micro cerimônia ali de assinatura do livro que vai ser lançado, né, sobre a história do Avaí, do Espíritos de Amantaras, do Felipe Matos e do Adalberto Kluser. Então, eu acho que foi uma festa completa, cara. Muito legal. A própria promoção da camisa, né, teve de valores ali também, parece que deu uma oscilada no site, mas enfim, a ideia de tentar vender o máximo de camisa durante a apresentação também foi muito boa. Mas completa, Fernanda, desculpa. Agora fugiu, mas falando então deixa eu comentar só, então. Para não dizer que foi 100%, teve esse probleminha no site, né? Eu tentei comprar no decorrer da live e não consegui porque o site caiu. Mas daí o Avaí pegou e corrigiu, cara. Ele estendeu o desconto até o dia seguinte, né? Então, assim, enfrentou um problema, beleza, mas correu atrás e acho que... O quê? Educa? Acho que caiu o Educa aí. Eu quero acreditar que eles já venderam em uma semana muito mais do que eles venderam daquela camisa horrorosa no ano passado, né? E que, então, eles realmente se inspirem para os próximos anos tentar manter esse mesmo nível. E nem dá para reclamar da oportunidade, né? Porque, pô, no meio de uma pandemia, tu vender mais do que alguma camisa do ano passado, né? Nem tem comparação.
A prova, eu acho que de que vendeu foi essa queda aí de assim que a camisa apareceu na tela da TV, foi todo mundo correndo comprar. Então, isso aí caiu o site, caiu tudo, ninguém conseguia. Mas o que eu ia falar antes é que eles se preocuparam também em fazer as chamadas durante a semana, né? De trazer esses personagens que iam estar na live já durante a semana, chamando o povo para assistir. Então, é toda o marketing mandou muito bem, muito bem. E tem que dar todos os parabéns para toda a equipe. Eu acho que, como o Educa falou, o que deu errado eles consertaram e deu certo. O povo conseguiu comprar, ainda estendeu para depois. O que é bom também, porque tu tendo um prazo maior de promoção, vamos dizer assim, faz com que mais gente compre. Então, acho que deu tudo certo. E eu acredito também ali, o pessoal falou do... Vou pegar esse gancho. O pessoal falou de botar um drive-in lá com a tela para passar os jogos. Eu acho que é uma boa, hein? Eu acho que o pessoal do marketing lá da Avaí pode fazer isso, porque vai ser bem legal, bem diferente, né? A gente está vivendo um momento diferente. Então, tudo que pudesse ficar na memória de nós, torcedores, eu acredito que vai ser bem legal nessa época. É isso aí. Parece que os jogos serão abertos, né? Eu acho que a plataforma lá vai liberar os jogos das quartas de final e da semifinal, então acho que vai dar boa. Passado aqui no pessoal do chat, o Peterson Quadros aqui com Ralf e Bruno, a defesa vai estar bem protegida, só o Bruno cuidar da parte disciplinar. O Lucas Jacques aqui sempre acompanhando, matando a saudade. Um abraço pro Lucas, também está sempre aqui. O Adrian Gonçalves aí, ó, chegando meio atrasado, mas daqui a pouco certamente ele vai ouvir aí por completo. A Priscila Costa faz essa pergunta, que eu acredito que é pro Educa, né? Pergunta, e o alemão? O alemão, ela tá falando do zagueiro ou do nosso centroavante? Não, acho que é o zagueiro, né? Ela comentou no âmbito aqui que a gente estava falando da necessidade de mais um zagueiro, então acho que é o zagueiro. Acho que o alemão tem características que casam bem com o que a gente precisa, né? Que é um zagueiro rápido, um zagueiro de força, né? Agora, claro, se ele continuar entregando um gol por jogo, daí vai ser um pouco prejudicial para o time. Calúnia! Certamente quando falassem operários da bola, deve ter sido essa referência. Agora, quanto ao alemão centroavante, olha, bens a Deus, hein, cara? Infelizmente, não tem qualquer condição de frequentar um elenco de Série B, não. Quem eu soube que está treinando muito bem é o Rômulo. Acho que o Rômulo vai beliscar uma vaguinha aí nesse time. Pois então, mas na verdade, na parte ofensiva, a gente tem um monte de opção boa, né? Desde Valdívia, Rômulo, o Rildo, o Gaston, o Rildo, o Jonathan. Nem falar do Jonathan Mahmoud, que é craque. E agora ainda tem o Renato, né? E o Getúlio ainda para voltar. Então, tu vê que tem bastante opção. Eu espero que o Getúlio volte, assim... né? Porque a lesão dele foi uma amputação de membros inferiores, que se ele não voltar depois desse tempo inteiro... Mas diga, Fê. Não, a gente fala que tem muito jogador e bastante opção, mas como a gente está vivendo um momento atípico, eu acredito que o calendário da Série B deva ser mais ou menos quarta e domingo também, né? Não quarta e domingo, terça e sábado, terça e sexta, mas 2 jogos por semana durante o campeonato inteiro. Não vai ter muita folga, não vai ter muito descanso. Então, acredito que é bom também ter um elenco um pouco maior nesse sentido, né? De não só maior em número, mas também se a gente trocar, também não vai perder tanta qualidade. Por isso, a necessidade também de as outras zonas, né? A gente conseguir equilibrar, né? E tem a questão das substituições, né? Eu acho que vai se manter aí até o final do ano a questão das 5 substituições, então vai ser bom ter um elenco recheado aí. E por sinal, só para relembrar, ainda temos Daniel Amorim retornando. Poxa vida, hein? Que grande alternativa. É assim que tu queres encerrar, Vini? Não, ficou aquele silêncio agora. Daniel Amorim, por sinal, só para refrescar a memória de vocês, tem o mesmo número de gols do que Tico, Muriqui, Alex Rossi e Milton Maluco, com a camisa do Avaí. O Milton Maluco do Educa. Porra. Asmo. Então, que loucura, hein?
É isso aí. Vamos ver quem mais aqui. O Sérgio Murilo Queiroz, vamos levantar mais uma taça. A Vera Serafim também, mandando um beijo para Minha tia. É tia do Vini? Ah, pro Vini. Pro Vini, isso. Claro. Um grande beijo aí para toda a família Serafim. O Peterson Quadros aqui diz que goleiro bom, mas tem que ter sequência, né? Falando aí do Frigeri. O Adriano Gonçalves aqui, Robinho, Edilson e Dedé e o patrocínio Master da Brahma. Isso seria uma boa. O Rafael Hardt complementa aqui a informação dele, né, que ele perguntou dos jogadores lá sobre a opinião sobre trazer os jogadores que citei. Concordo plenamente que temos outras posições mais urgentes. Apenas queria saber se realmente essas informações de boteco são corriqueiras. Eu só soube assim de orelhada, né? Não, a princípio nenhum veículo mais respeitável, vamos dizer assim, deu como negociação, né? Foi só uma certa negociação sondagem, não, né? mas especulação, uma rádio lá de Belo Horizonte, né? Que deu, né? Foi eles que noticiaram que o Avaí teria interesse nos dois, né? Não no três. Não, nos três e mais o Roger da Ponte, né? Foi nos 4 jogadores. Quando vem essas coisas, assim, né? Eu conversei com o Diogo Fernandes uma vez sobre isso e ele me falou, cara, o Avaí é um time profissional, né? Que tá aí entre os 40 maiores times do Brasil nos últimos 20 anos. Então, assim, ofereceram fulano, ofereceram ciclano, é especulado. Cara, ele recebe, sei lá, 30 ligações por dia de gente oferecendo jogador, WhatsApp de gente oferecendo jogador. Então, eu nem sei se cabe isso como uma notícia. Fulano foi oferecido. Cara, deve ter sido oferecido ao Avaí, ao Grêmio, ao Inter, ao Ponte Preta, ao CRB, ao América de Natal e assim por diante, porque o meio do futebol é isso, né? De negociar, né? Vender, emprestar e tal. Então acho que essas informações também tem um pouco disso, né? De fazer o jogador ficar na mira ali, né? O Avaí quer, então aqui o América, só o Avaí lá quer, o que tu acha, tal. Também tem um pouco de barganha aí dos empresários. Mas, cara, 1 hora aqui do nosso podcast, eu acho que a gente vai deixar os outros assuntos para a próxima semana, né? Para não estender muito aqui. O Felipe Matos entrou aqui, é um dos nossos autores aí do livro do Avaí. Se tiver jogo na ressacada sem torcida, quero pagar um ingresso para ter a minha foto na arquibancada. Seria bom, né? Se o Avaí fizesse essa mão aí pra gente. Mas... Também é uma ideia bem bacana que tá rolando aí em alguns estádios. Alternativas interessantes até para reclamação. Mas tu quer ficar onde, o Educa? Quer ficar apoiado ali no parapeito com um display assim em tamanho real ou não? Olha, tem que ser, né? Cornetando. Não, coisa mais querida é que eu não quero minha foto, não, cara. Prefiro ficar no meu local tradicional. Surgiu um cara esses dias, eu acho que hoje ou ontem de novo, um cara lá no parapeito do ar berrando com o Claudinei, vocês viram? Ah, sim. Traga o time pra frente. Pezão lá do setor A. Ele tá sempre ali, eu esqueci o nome, mas acho que é o... Pezão? É Pezão, né? Isso. Então, mais ou menos isso vai ser nossos cartazes ali no parapeito. Ele é irmão do árbitro Meira, do famoso árbitro Meira. O que não deu o pênalti porque tinha 40 segundos de jogo? Isso. Mas daí não, porque foi lá na Alemanha, ou Milhões? O senhor Helmut Schum? Foi o de Israel. De Israel, é o Clabin de Israel. Maravilhoso esse vídeo. Bom, mas é isso, 1 hora e 3 minutos de programa. Agradecer ao Fernanda. Obrigado, Fê, por ter ficado com a gente aí mais esse Troféu Debate. Voltamos na semana que vem, então, para complementar aí os assuntos que faltaram dessa quinta-feira. Obrigado também, sempre um prazer conversar aí com vocês sobre o Avaí. Até semana que vem. Valeu, Fê, valeu ao Vini também, o Vinícius Belo. Obrigado, Vini. Voltamos na próxima semana. Valeu, amigos. Um prazer mais uma vez e vamos retomar aí porque já temos muito a falar. Um abraço aí a todos. Um abraço também ao Educa, nosso patrão aí. Obrigadão, Educa. Voltamos na próxima semana aí para complementar os assuntos. Valeu, rapaziada. Antes de encerrar, eu queria só fazer um apelo para os ouvintes. Claro. Quem curtir
acompanhar, relembrar episódios históricos, da trajetória do Avaí Futebol Clube, eu recomendo que entre no YouTube e procure pelo canal do Troféu Avaí no YouTube. Estou até fazendo propaganda em tudo que é rede social aí para o pessoal que gosta. Muita gente já veio até prestar apoio, dizer, pô, que sensacional estar acompanhando essas coisas que a gente só tem na nossa cabeça, na nossa memória, e de rever é um negócio emocionante, né? E vai encontrar lá milhões de jogos aí dos anos 90, anos 80, anos 2000. Então, eu recomendo para quem sente essa nostalgia aí como eu, é um prato cheio. Dito isso, eu agradeço os amigos aí e o pessoal que nos acompanhou, teve paciência de nos acompanhar. Um grande abraço, hein? Valeu a galera, valeu todo mundo que esteve com a gente aí até as 10 da noite, nessa quinta-feira, feriado. Brigadão, voltamos na próxima semana aí com mais um Troféu Debate para relembrar aí um pouco do que o Avaí tem feito e também falar de assuntos aí do cotidiano. Valeu, galera, um abraço e até semana que vem.